E depois o funeral será às 3h30, portanto a saída do corpo para o cemitério. Pronto, nós ficamos tristes porque mais uma irmã partiu. Eu digo-vos uma coisa, não me levem mal aquilo que eu vou dizer, mas eu estou cansado de fazer funeral. Honestamente, estou porque todos nós temos defeitos, todos nós temos virtudes, e a irmã Hilda, apesar da sua fragilidade, apesar de todas as condicionantes, ela foi sempre uma pessoa fiel e dedicada. Pronto, e depois nós temos a consciência de que também ela foi muito martirizada na vida. Enfim, todos nós temos uma história de vida. E por outro lado, eu sinto alegria porque eu sei que Deus a recebeu no seu seio. E é uma coisa que consola o meu coração, é saber que ela está no repouso do justo, ao contrário daquilo que muita gente pensa. Eles estão a olhar para ver se nós estamos bem ou estamos mal. Não. Graças a Deus que isso não é verdade. Eles partem e ficam no descanso do justo. E aí faz todo o sentido. Porque senão era uma angústia. Uma pessoa que morre com problemas familiares, continuar a viver os problemas lá. Não é? Não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, eu deixei... É mais uma estrelinha. Não é nada. Não é nada. O nosso intercessor é Jesus e Ele é que está intercedendo por nós. E sempre intercederá por nós. Portanto, nós não vamos acreditar em histórias da carochinha. A verdade é esta. Estava cansada, os órgãos estavam a entrar em falência e Deus diz, está na hora, vem embora. E acabou. E é interessante que esta manhã eu fiquei mexido com isso. E esta manhã eu estava a meditar sobre essas coisas e é engraçado uma coisa. Se nós olharmos para a natureza, quando nós surgimos, nós viemos encontrar tudo preparado, é verdade ou não é? Deus criou todas as coisas e depois Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porquê? Depois de tudo estar criado para que o homem pudesse desfrutar da criação. E assim é também quando partimos. Jesus disse, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se isto não fosse verdade, ter-vos-ia dito, vou-vos preparar o lugar. Então, quando nós partimos, o que é que nós vamos encontrar? Tudo preparado. Tudo preparado. Então, a nossa vida tem que ser vivida dentro de tudo aquilo que Deus já preparou para nós. E é muito importante nós termos essa consciência. Se nós não tivermos essa consciência, não conhecemos Deus. É mesmo verdade. É óbvio que quando alguém morre, nós temos a consciência que ninguém cá vai ficar. Não vai cá ficar. Mas nós também temos uma firme certeza de que as coisas não acabam aqui. Não é? Pronto. Então nós ficamos meio tristes e meio alegres. Porquê? Porque agora sabemos que o sofrimento terminou e que ela foi galardoada com o repouso do justo. Isso para nós é altamente gratificante e é muito consolador. Pronto, é isso mesmo que eu vos queria dizer. Não é? É isso mesmo. Agora, é óbvio que nós dizemos, mas custa. Claro que custa aquilo que não há de custar. Nós também não somos de pedra. Não é assim? Enfim. E então, depois disto, eu vou dar a palavra ao irmão Zé para ele trazer a palavra de exortação para nós. Vamos louvar ao Senhor e quero-vos falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração esta manhã. Eu vou ter aqui a minha para o irmão Zé. Graças a Deus. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que não tenham cumprimentado e também aos que estão a ver e ouvir esta novidade. A paz de Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, esteja com todos nós. Amém? Amém. A palavra de exortação que eu tenho para vos trazer hoje era uma palavra que eu já tinha preparado há algum tempo atrás e era aquela que o Senhor quis que eu vos trouxesse. É sobre a Santa Ceia. Portanto, se é consciência ou não, o Senhor o sabe. Então eu pedi aos irmãos, esta palavra vai ser um pouco extensa, mas sucinta. Eu pedi aos irmãos a lerem as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11.
Está? Então peço aos irmãos, por favor, de me acompanharem na seguinte leitura. Vamos ler todo o capítulo 11, a partir do versículo 17, até o versículo 22. Depois iremos ler o terceiro. Diz assim: esta é uma carta, uma epístola, que o apóstolo Paulo dirigiu aos Coríntios. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos juntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado. Haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e a parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos dizer, louvado-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Através desta leitura, nós vemos que a igreja de Coríntios era uma igreja sem discernimento e indisciplinada, certo? Agora peço que nós vamos ao capítulo 10, um pouco mais atrás, e vamos ler do versículo 16 e do versículo 17. É um pouquinho mais atrás. Diz assim: porquanto o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porquanto participamos do único pão. Certo? Amém. Agora, voltando ao capítulo 11, vamos ler do versículo 23 até ao versículo 26. E diz-nos assim, o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por que é que o Senhor disse: isto é o meu corpo? Nós vamos analisar isto. Todos os cereais, seja a cevada, seja a aveia, seja o centeio, o centenico, ou seja o trigo, são todos esses cereais que dão para fazer pão. E antes de fazer pão, o que é que aconteceu a esses cereais? Primeiro nasceram, depois foram ceifados, depois foram malhados, depois foram moídos, foram amassados, até chegar e cozidos, até chegar a ser pão. O que é que aconteceu ao corpo do Senhor Jesus? Ele, quando fez esta afirmação e disse esta palavra, foi antes do seu sacrifício, porque ele sabia a missão que ele vinha cumprir e que esperava. Ele também cresceu, também deu fruto, também foi ceifado, foi malhado, escoveteado, foi moído ao ponto de Cirão Cirene, vinha do campo, levar a sua cruz, porque ele já estava muito moído. Certo? Vamos ver, continuando agora. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, será a nova aliança, a velha foi derrubada. Porque é que ele disse que era o vinho que estava no cálice era o seu sangue? O vinho, para ser vinho, também foi cortado da videira e das uvas foram esmagadas e o vinho ficou logo esmagado. Portanto, ele foi disperso por vários castelhanos, certo? Assim, o seu sangue derramado, o vinho que representava o seu sangue, fazendo a comparação tanto do seu corpo como do seu sangue. Continuando. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Não sabemos quem dirá. Vamos ler um comentário, não meu, mas de alguém com mais idade do que eu, e que diz assim: as vossas Bíblias não têm isto para querer. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, também chamada Santa Ceia, é uma cerimónia feita pelos cristãos em obediência à ordem de Jesus. A ceia é uma maneira concreta de lembrarmos o que Cristo fez por nós. Todo cristão deve participar dessa cerimónia de comunhão. Ele diz, não é só um, são todos, para todo cristão. A ceia é uma maneira concreta de lembrarmos o que Cristo fez por nós. Todo cristão deve participar dessa cerimónia de comunhão juntamente com os irmãos em Cristo. Nela tomamos o pão e o cálice, que esses elementos falam-nos do corpo e sangue de Cristo. O corpo foi partido e o sangue foi derramado por causa dos nossos pecados. O que é que a ceia nos faz recordar? Recorda-nos o que Cristo fez em nosso favor. É uma renovação do nosso compromisso com Cristo e com a sua Igreja. Marca a comunhão com os nossos irmãos. Lembra-nos do que Cristo dá. Certo? Bem. Portanto, era esta mensagem que o Senhor disse que eu trouxesse. E agradeço ao pastor pelo convite que me fez e pela oportunidade que me deu. Muito obrigado por passar a palavra. A paz e a bênção do nosso Senhor Cristo seja com todos vós e abençoe ricamente. Amém. Provavelmente a nossa presença e o seu poder. Amém. Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus. Vamos dizer que como Ele é bom. Amém? Porque o louvor é isso mesmo, é dizer o quão Ele é bom e as coisas que Ele fez.
Aleluia. Antes de nós cantarmos este cântico a seguir, eu queria-vos ler aqui algo muito importante. Muito importante, e isso tem que estar bem vincado em nós. Todos nós conhecemos Coríntios 13, não é? Nós lemos e relemos, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir as mesmas coisas. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz uma coisa muito bonita que é assim. E isto é uma coisa que nós devemos priorizar, porque a verdadeira fé é... Podem sentar. Apesar de querer ser breve, podem sentar. Irmãos, é assim, eu não entendo o cristianismo sem amor, porque sem amor não há cristianismo. Não há. Isso é ponto final, é ponto a ser. Pode haver religião, mas cristianismo não há. Porque a base do cristianismo é o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Portanto, nós não podemos viver o cristianismo se nós não amarmos o irmão e se não nos amarmos uns aos outros. Então não somos cristãos. Não somos. E Paulo, quando escreveu esta igreja, e nós hoje vamos olhar muito para a igreja de Coríntios, foi uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Era uma igreja que tinha muita riqueza, era uma igreja que tinha muitos recursos, mas era uma igreja que pouco dava e que pouco partilhava. E por isso é que Paulo teve muito trabalho para trabalhar esta igreja, doutrinando-a com base no amor. Muito se fala nos dons, muito se fala em tudo, mas o dom é a essência de Deus. Não se pode viver o cristianismo sem amor. É impossível, é completamente impossível. E o amor não é um sentimento. Porque se o amor fosse um sentimento, nós não conseguiríamos cumprir o que Jesus disse. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele disse, olha, sabes qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois ele veio ainda disse mais importante. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? E isto eu vos digo, amai os vossos inimigos. Ora, amar o inimigo já não é uma questão de sentimento. Ou é? Não. Dificilmente nós teríamos a condição de amar o nosso inimigo se não tivéssemos o entendimento acerca do que é o amor.
O amor não é eu sentir amar o Fábio. O amor eu tenho que o amar. Eu tenho que o amar e tenho que o respeitar como ele é. E não tenho que querer que ele seja como eu quero que ele seja. Não. Eu tenho é que querer que Deus me dê condições para eu compreender como ele é, para também o poder ajudar. Isso é que é o verdadeiro amor. E é isso que a igreja não vive. A igreja não vive o amor de Deus, irmãos. Eu digo-vos, eu estou muito triste. Estou muito triste. Porque o amor não se vê na igreja. Nós falamos muito de amor, pregamos muito de amor, falamos muito de amor, cantamos muito de amor, mas se nós formos ver o que a Bíblia aqui diz, nós podemos constatar o seguinte: porque o amor não é eu interferir na sua vida e chamá-lo a atenção quando você não está bem. Não, não é nada disso. Não é nada disso. O amor só entra em nosso coração se a palavra produzir fruto no nosso coração. Porque quando nós nos tentamos envolver em relacionamentos, nós corremos o risco de tomar partido. E Jesus disse logo: olha, comigo não contem. Quem me constituiu por juiz ou repartidor entre vós? Vocês são grandes, entendam-se. E isso é um sinal de maturidade. Quer ver o que é que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13? Porquê? Porque nós vamos cantar um cântico que fala do meu amor. Ora, se eu vou cantar um cântico que fala do amor e eu não tenho amor no meu coração, eu estou a ser hipócrita. E eu não tolero isso. Porque eu considero que isso só leva as pessoas à ruína e à destruição. E nós vamos entender pela Santa Ceia porque é que está escrito que há no meio de vós muitos que adoecem e outros que dormem, que já dormem. E eu hoje tenho um entendimento acerca das Escrituras completamente diferente. E quero-vos falar conforme Deus colocou no meu coração. Se vocês aceitarem, aceitam. Se não aceitarem, problema vosso. Eu não estou nem aí para isso. Agora, eu tenho que falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, só vou para vocês. Sentem-se. Nós depois vamos voltar. Vamos voltar. Em Coríntios 13, diz uma coisa muito interessante. Paulo está a escrever, é a mesma carta que o irmão José leu. É a mesma carta. Porque, irmãos, a Bíblia está escrita de forma diferente. Porque quando uma pessoa escreve uma carta, não escreve por capítulos nem por versículos. Ela escreve a carta. E então, o canonizar, os cânones da Igreja foram feitos assim, para ser mais fácil de nós os compreendermos. Em Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, se eu não tiver amor, de que me vale eu orar a Deus? Se eu não tiver amor, de que me vale trazer uma oferta? A Bíblia até diz, quando trouxeres a oferta ao altar, se tens alguma coisa contra alguém, vai-te reconciliar primeiro. Porquê? Porque Deus está a dizer: eu não olho para o que tu dás, eu olho para aquilo que tu tens no teu coração que te motiva a dar. E é interessante, nós há pouco estávamos a conversar acerca da oferta da viúva pobre. E é interessante que a Bíblia fala, quando a viúva pobre veio, Jesus estava a falar e estava a ensinar os discípulos. Porque Jesus ensinou os discípulos a viverem a escola da vida. E então o que é que Jesus veio dizer? Jesus veio dizer uma coisa muito interessante. Olha, examinem, está aqui o gasofilácio, e então a Bíblia diz que muitos ricos deitavam muito, não é? E veio uma pobre viúva e deitou tudo que tinha. Uns deitavam muito e outros deitavam tudo. Diga-me uma coisa, o que é mais? É tudo ou muito? É tudo. Mas pelos olhos dos homens, aquela que deu tudo deu menos do que aquele que deu muito. Mas aos olhos de Deus não é assim, irmão. É por isso que eu amo Deus, é que Ele vê as coisas de maneira diferente. Porque a Bíblia até declara que aqueles que deram muito, deram daquilo que sobrou. E agora faço-vos uma pergunta. O que é que eles dariam se não tivesse sobrado nada? Digam-me, irmão. O que é que eles dariam se não tivesse sobrado nada? Se eles deram do que sobrou, se não tivesse sobrado nada, o que é que eles dariam? Pois, porque eles primeiro preveniram-se a eles, mas aquela viúva, por amor, deu tudo. Ou seja, ela está, ok, eu trago a minha vida à presença de Deus, e aí é que a bênção reside. Os irmãos, a igreja ainda não entendeu isso. Nós, nas nossas orações, parece que estamos a querer chamar Deus para a conversa. Mas, afinal de contas, quando nós oramos, nós entramos na conversa com Deus. É completamente diferente. Aqui em Coríntios 13, o Paulo diz, olha, ok, vocês têm a preeminência dos dons, os dons manifestam-se e tudo mais, mas para que é que serve? Para que é que isso serve? Se vocês não têm amor. Não serve de nada. E ele começa a falar, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que time, ou como o prato, como o sino que ressoa, ou como o prato que time. O sino a gente dá-lhe um toque, logo se ouve, mas também logo se deixa de ouvir. Não é? E então, porquê? Porque não tem amor. E o amor dá continuidade às coisas. O amor dá continuidade à relação. Uma paixão é uma coisa. A
paixão é fogo que arde. Mas o amor é uma coisa que sustenta uma relação. Quando uma relação não tem amor, essa relação está condenada a morrer. Porque ela não tem vida. E o amor é que gera vida nessa relação. Vocês não sabem. E então diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia, e ainda que... Irmãos, ouça uma coisa. Eu nem sempre estou de acordo com a minha esposa. Ai, pastor, não diga. Tenho que orar muito. É? Eu vejo pessoas que oram muito e não vejo nada. Honestamente, não vejo nada. Ou seja, e tudo o que vejo é para pior e não para melhor. Porque o íntimo da pessoa não muda. Como vai orar se o meu íntimo não muda? Eu nem sempre estou de acordo com a minha esposa, mas o amor sustenta a nossa relação. Porquê? Porque há uma compreensão mútua. Eu não vou orar a Deus para que Ele faça a minha esposa como eu quero. Eu quero é que Deus me dê capacidade para amar como ela é. É isso mesmo. E a partir daí está tudo errado, irmãos. Por isso é que as coisas não funcionam por vezes no casamento. É porque o marido quer que a mulher seja como ele quer, a mulher quer que o marido seja como ela quer. E não é assim. Nós temos que nos aceitar como somos e temos que nos amar como somos. Porque no demais, Deus faz. Deus faz, irmãos. E então diz Paulo assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada disso serei. Porquê? Porque se eu tiver esse poder, eu vou usá-lo para mim, não vou usar para os outros. E irmãos, eu quero dizer uma coisa. Nestes últimos tempos eu tenho aprendido com Deus o seguinte: a fé só é fé verdadeira quando ela funciona para os outros. Porque quando ela funciona para mim é crença, não é fé. A fé é quando nós oramos pelos outros porque sabemos que Deus pode ajudar os outros e nós vamos a Ele em nome de Jesus em favor dos outros. E isso é que é uma fé verdadeira. É que eu não tenho a minha vida como o centro do mundo. O centro da minha vida é Cristo. E eu tenho a certeza que Deus sendo Pai, Ele olha para a minha vida. Eu tenho que trazer a minha vida para a presença de Deus. E é isso que nós vamos fazer esta manhã. A Santa Ceia não faz sentido se nós não trouxermos a nossa vida para a mesa de Deus. Por isso é que a Igreja tem errado neste conceito de Santa Ceia. Você não toma a ceia. Certos e determinados ciclos religiosos, a pessoa tem que ir confessar-se, confessar os seus pecados e tudo mais. Para quê? Para depois poder sentar à mesa. Eu não vejo na Bíblia isso. Eu não vejo. Eu vejo na Bíblia um Deus de amor que tem tudo preparado e depois convida. E convida sem pôr condições. Venham como vocês estão. Porque se assim não fosse, ninguém que está aqui dentro desta sala era digno de partilhar a Santa Ceia. Porque todos nós temos defeitos, todos nós falhamos, todos nós erramos. Não há aqui ninguém melhor que ninguém. Não há aqui ninguém que tenha moral para se considerar melhor que o outro. E quando isso acontece é falta de amor. Sabe porquê? Porque nós temos um barómetro. Vocês já viram as análises clínicas? As análises clínicas têm os parâmetros definidos e depois tem a leitura da nossa a leitura das amostras, não é? Por isto, e por isto, e por isto, e por isto. Então nós vamos comparar para saber se estamos bem ou estamos mal. Não é? Assim é a Escritura. E a Escritura diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo ainda para ser queimado, se não tiver amor, porque o amor é a motivação certa. O amor traz-nos a motivação certa. A viúva deu por amor, os outros deram por hipocrisia. E a hipocrisia não alcança o coração de Deus. É rejeitada por Deus. Jesus já estava sempre a dizer: vocês hipócritas. E era porque não os amava. Não, ele queria que eles mudassem. E então a Bíblia diz assim: o amor é paciente. Diz assim: o amor é o quê? É paciente. Então eu agora vou olhar para mim. À luz destes parâmetros, eu vou olhar para mim para ver se eu amo ou não amo, para ver se há alguma falha em mim. Porque nós vamos ler uma coisa que nos diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu não vou criticar a Manela por ela ser como é, nem por nada que ela faça. Examine-se ela. E ela é que tem que se examinar e ver onde é que está bem e onde é que está mal. E ela é que tem que reparar a vida dela, porque isso é uma questão... Irmãos, a vida com Deus é uma questão de consciência. Não é uma questão de religião. Eu não sou religioso e detesto todo o tipo de religião. Porque eu não gosto de fazer nada que seja obrigado a fazer. Eu gosto de fazer as coisas por amor, por entrega, por dedicação. Porque quando eu faço as coisas assim, eu não jogo na cara de ninguém aquilo que eu faço. Assim Deus é. Diz Tiago: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, Deus dá liberalmente e não joga em rosto. Então eu quero ser como Deus. Eu quero ser como Deus. Se eu
sou cristão, eu tenho que ser um imitador de Cristo. E então diz o apóstolo Paulo assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, porque no amor não há vaidade, irmãos. Eu não sou melhor que ninguém, mas também ninguém é melhor que eu. Muitas pessoas sofrem problemas de depressão, e hoje em dia vocês sabem que os antidepressivos são os medicamentos mais vendidos, chegam a entrar em ruptura nas farmácias. E sabe porquê? Por uma coisa muito simples, por uma baixa autoestima. As pessoas não se valorizam. Porque elas vivem com base naquilo que os outros dizem acerca delas. Se os outros dizem bem delas, ficam com o astral em cima. Se as pessoas falam mal delas, ficam todas por baixo. Nós não podemos viver assim a nossa vida numa montanha russa, irmãos. Nós temos que ter a consciência do valor que nós temos. Nós somos pessoas com valor e sem preço. Nunca se esqueça disto. Não, tudo tem o preço. Não, irmãos, não houve ninguém que tivesse o preço, que chegasse ao preço que o Senhor pagou por nós. Não fomos comprados nem com prata nem com ouro, fomos comprados com sangue. Então somos pessoas de valor, mas sem preço. Então eu não preciso de que ninguém me alimente a minha autoestima. Eu tenho que ter a consciência do valor que eu tenho. Amém? E aí as farmácias vão à falência porque os antidepressivos param de ser vendidos. Diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria. Irmãos, onde há inveja não há amor. Onde há inveja não há amor. Onde há ciúme não há amor. Não, uma pessoa ciumenta é porque ama muito. Não, é porque é possessiva, é completamente diferente. E o amor não tem nada com sentimento de posse. O amor, pelo contrário, gera em nós um sentimento de desprendimento completo. Porque eu faço o que tenho que fazer sem olhar a quem e não estou à espera de receber gratidão. Então o amor nunca me vai frustrar. Muito pelo contrário, vai-me trazer prazer de viver. Não cesses de fazer o bem estando na tua mão o fazer. Se na minha mão estiver a condição de fazer o bem, eu não vou olhar se a pessoa merece ou não merece. Eu vou pôr em primeiro lugar se ela precisa ou não. Amém? E então diz assim, Jesus até ensinou uma coisa, se vocês amarem os que vos amam, olha que grande coisa vocês fazem. Se vocês amarem os que vos amam, que grande coisa vocês fazem. Então isso também fazem os outros do mundo, os gentios. Fazem a mesma coisa. Amam os que os amam. E detestam os que o detestam. Mas nós não somos assim. Quer nos amem, quer nos detestem, nós os amamos. Porque nós somos diferentes. E então diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata. Diga comigo, o amor não maltrata. E não procura os seus interesses. O amor não maltrata, irmãos. Como é que alguém que ama pode tratar mal alguém? Que estranha forma de amar. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E depois o 7 é que é complicado. Porque quem ama sofre. Se eu amar a Manela e a Manela me ofender, se eu amar a Manela e a Manela me magoar, eu sofro mais do que se fosse uma pessoa estranha a mim. Porquê? Porque eu nunca esperaria da Manuela uma coisa dessas. Falem comigo. É verdade, é isso mesmo. Se eu amar uma pessoa e se me dedico a uma pessoa, e se depois reconheço da parte da pessoa um sentimento de ingratidão, eu olho assim, caramba, eu fiz-lhe bem, eu não mereço este mal, eu não vou deixar de amar, mas eu sofro. E sofro em silêncio. Porquê? Porque eu não quero deitar cá para fora a mágoa que eu tenho. Porquê? Por respeito à pessoa. Porque o mal já está. E então a Bíblia aqui é clara, diz assim, o amor, tudo sofre. Sim, caramba. Tudo sofre. Sabe? Olha, o irmão Zé esteve a falar acerca de tudo aquilo do processo todo de Jesus Cristo. Em Isaías 53 diz, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Jesus foi moído. Jesus foi trucidado. Jesus sofreu tudo
não sendo merecedor do sofrimento dele. Para quê? Para nos dar o exemplo do que é amar. Amar é estar sentado à mesa, com aquele que o trai. E você continua a amá-lo da mesma maneira e diz, fica, fica. Porque quando tu estás comigo, tu tens uma oportunidade para te redimir. Mas quando tu me abandonares, tu estás perdido. Para sempre. Para sempre. Porque não há ninguém que fique em pé virando de costas a Deus. É verdade. E então aqui diz que o amor nunca morre. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por isso é que o amor vence, porque ele tudo consegue suportar. Eu olho para relações familiares. Eu também já tive problemas familiares. Mas, irmãos, com base no diálogo e com base na nossa disposição de coração, tudo se resolve. Porque, irmãos, o segredo da solução não está em Deus, está em nós. Porque Deus está em nós. Deus não é um Deus que esteja fora, Deus é um Deus que está dentro. Então não há nada que não tenha resolução quando Deus está dentro de nós. A solução das coisas está dentro de nós. Porque só assim é que nós temos condição de ser a luz do mundo. Porque como é que o mundo pode ter esperança se não vir em nós a luz de Deus? Por isso é que quando o Espírito Santo começou a abrir os olhos do meu entendimento, eu comecei a compreender que a Santa Ceia era partilhada de maneira errada. Por isso é que o Paulo disse à igreja, vocês juntam-se para pior e não para melhor. Porque a partilha da Santa Ceia era criteriosa. Tu mereces, tu não mereces. E repare, e a questão do culto deles era um culto completamente errado. Nós estamos aqui no culto, não é para buscar coisas para nós, é para buscarmos coisas de uns para com os outros. Porque o culto é partilha. O culto não é eu chegar aqui e vir procurar em Deus a solução para os meus problemas. Isso é um erro. Todos os problemas nele já estão solucionados. Nós chegamos e tudo está preparado. Só que nós temos vivido fora da mesa dele. Através de quê? De religião, de conceitos religiosos, do conceito do merecimento. Eu faço bem, logo mereço ser abençoado. Se eu faço mal, não mereço. Então eu já estou a criar um critério. Afinal de contas, Jesus veio chamar aqueles que não mereciam para lhes mostrar que no reino de Deus não é por merecimento, mas é por graça. Por isso é que eu amo o Evangelho. O Evangelho não põe ninguém de fora. E toda a igreja que professa que não, você não está em condições de tomar, a sua vida está mal. Irmão, se a sua vida está mal, a sua consciência vai acusá-lo. E a Bíblia diz, se a tua consciência te condenar, maior é Deus do que a tua consciência. Portanto, tens sempre uma oportunidade de te redimires do mal e acertares na vida. Portanto, nada está perdido. Em Deus, nada se perde. Agora, foi criado um conceito de culto em que eu venho aqui buscar o favor de Deus. Não, eu venho aqui para lhe agradecer pela vida. O culto é eu dobrar-me na presença de um Pai que me ama, apesar dos meus erros, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas. Ele passa a mão pela minha cabeça e diz, filho, eu te amo. E a tua vida, ela está nua na minha presença. Eu sei o que tu precisas e o que não precisas. Deixa de estar comigo. O irmão do filho pródigo tinha uma relação boa com o pai. Não tinha. Não tinha. Mas ele estava na casa do pai, nada lhe faltava. O pai disse, mas te falta alguma coisa. O teu irmão, coitado, errou. Agora voltou. Eu estou cá para receber de braços abertos. Ele errou, falhou, não deixou de ser meu filho. E então a Bíblia é clara, diz assim, olha, o amor nunca perece, o amor não morre. Mas tudo o resto desaparece, as profecias, isto e aquilo. Porquê? Porque há um tempo determinado para todo o propósito. Nós já não precisamos de profecia como era no Antigo Testamento. A palavra profética hoje em dia na igreja tem um propósito diferente. É para edificar a igreja, exortar a igreja e consolar os irmãos. Não é para prever futuro. E ainda há esse conceito errado acerca da palavra profética. E então as pessoas depois criam dogmas, criam conceitos acerca de dogmas que não têm nada a ver com a nova aliança. A nova aliança tudo mudou, meus irmãos. Tudo mudou, meus irmãos. Tudo mudou. A minha Bíblia, na página que separa o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu tenho uma página em branco. Tudo mudou. Em Cristo tudo mudou. O que é que está escrito? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se eu posso crer que posso restaurar relacionamentos, eu tenho poder para o fazer. Se eu posso crer que Deus cura, eu tenho poder para acreditar nisso. Não é só para umas coisas, a palavra é abrangente para toda a área da nossa vida. Nós às vezes é que não trazemos as coisas para Deus e queremos que Deus venha a nós.
Não, o que veio a nós foi o reino. E os valores do reino nós agora temos que viver em função dos valores do reino. Os irmãos estão a compreender. Irmãos, não levem mal, mas eu sofro com isto. É verdade. Porque eu vejo relacionamentos a serem destruídos, literalmente pelo diabo, por causa do mau entendimento do crente. É verdade. E isto não glorifica Deus. E tudo está na nossa mão, irmãos. Tudo está na nossa mão. Nós não vamos responsabilizar ninguém, a não ser nós próprios. Porque nós queremos, num relacionamento, queremos impor condições. Há pessoas que são assim, olha, eu é que tenho razão. Quando eu é que tenho razão? E enquanto estão travados de razão, nunca se sentam. Eu uma vez tive uma situação em que tive que dizer às pessoas, metam as pistolas na mesa e falem. Porque nós temos que buscar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é assim. Olha, eu tenho a certeza que já está aqui dentro da sala pessoas que se vão identificar com aquilo que eu digo. Tenho a certeza absoluta. Todos nós já tivemos problemas nos relacionamentos, quer familiares, quer de colegas, quer de... não interessa, quer de vizinhos. Todos nós já passámos uns de uma maneira, outros de outra maneira. E a diferença está aqui. É na nossa predisposição. Não, espera lá, eu não vou permitir que isto adiante. Não, eu vou tratar do problema. Vou resolver o problema. Porquê? Mas tendo como objetivo o seguinte: admoestai-vos em amor. O problema é buscar sempre a reconciliação e não é buscar razões, travar de razões. Porque há conversas que são travar de razões. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. O que tem a ver com a Bíblia é procurar os pontos de encontro para nós nos arreatarmos a nossa relação, e isso é que glorifica Deus. E então a Bíblia é clara e inequívoca. Nós já tivemos problemas e tudo mais. E depois dos problemas resolvidos, o que é que a gente diz assim? Caramba, tivemos aquele tempo todo sem nos falarmos. Olha que estupidez. É verdade. Foi um tempo perdido. Foi um tempo desgastado. Porque as pessoas não se falam, mas amam-se. Isto é que é estranho. É o orgulho. É estranho. Irmãos, eu tive um problema, e volto a dizer como exemplo, eu tive um problema com o meu irmão. Eu nunca deixei de amar o meu irmão. Tão certo como Deus está aqui como fiel testemunho. E eu sofria porque ele era meu irmão. Mas numa relação alguém tem que dar o passo. Alguma coisa tem que ser posta debaixo dos pés e nós primarmos a relação. Se vale mais a nossa relação, vale mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. É mesmo. Mas o mal, o nosso mal, eu estou-vos a falar como irmão e como amigo, que eu sofro com estas coisas. Sabe porquê? Porque quando a gente se quer meter nas... É assim, irmãos, eu sei que sou um péssimo pastor. Eu tenho a consciência disso. Eu tenho a consciência disso. Porque eu respeito os irmãos e respeito a relação dos irmãos. Eu nunca me vou meter numa relação. Não esperem isso de mim. Porque então eu estou-vos a chamar crianças. E eu respeito-vos como adultos. Porque somos nós que temos que interiorizar isso e dizer assim, espera lá, então, mas se isto está na minha mão, porque é que eu não vou resolver? Eu não vou pôr Deus neste negócio. Deus está expectante. Ele está à espera daquilo que a gente faça. Ele não vai fazer nada. Nós temos muita tendência de responsabilizar Deus, de querer responsabilizar Deus. Não. Deus já nos deu tudo, irmãos. Eu estou a falar de família. Nós somos família. A igreja é uma família. A igreja não é uma instituição. A igreja não é um clube. A igreja não é uma... Nós fomos obrigados a pôr a placa lá fora por questões de Estado, não é? Por lei de Estado, não é? Mas nós, no nosso íntimo, aquilo que está lá fora não serve para nada. O que tem que servir é o que está dentro de nós, irmãos. Cristianismo não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com placas. As placas só separam as pessoas. E a igreja, nesse aspecto, tem feito mais mal do que bem. E nós não nos podemos deixar roubar por isso. Temos que aprender a guardar a nossa fé. Irmãos, vocês deixam-me lavar a minha alma. Eu não estou aqui a mandar recados para ninguém, irmãos. Eu estou-vos a falar porque é isso que Deus colocou no meu coração. Porque nós, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Não há nada que nos vença. Se o amor de Deus estiver em nós, não há nada que nos vença. Vos garanto em nome de Jesus Cristo. Não, vocês não precisam da minha garantia. A Bíblia garante. E o Paulo continua a falar e diz, olha, o amor, ele depois fala muitas coisas que nós ainda não conseguimos entender com facilidade. Ele diz assim, quando o amor nunca falha, diz o verso 8, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão,
Claro que sim. Olha, irmãos, porque é que as línguas cessarão? Eu tenho necessidade de ter uma língua especial para falar com Deus. Não foi Ele que separou as línguas. Então Ele se as separou, entende-as todas. Desgraçado do chinês. Se Deus só percebesse português, desgraçado do chinês. Então não há uma língua especial para falar com Deus. O dom das línguas foi um sinal do derramamento do Espírito Santo. E não passa disso. Para mim, no meu entendimento. E então depois diz, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E depois Paulo diz assim, quando eu era menino, ou seja, Paulo estava a dizer assim, olha, vocês lembrem-se de uma coisa, eu era hebreu de hebreus, na lei era irrepreensível, portanto eu era um legalista, e então eu perseguia os cristãos. Ele consentiu na morte do Estevão, e o ditado popular diz assim, tanto ladrão é que vai à horta como o que fica à porta. Portanto, o responsável pela morte de Estevão foi o apóstolo Paulo, um homem que Deus foi chamar. Não cabe na cabeça de ninguém. Mas Deus foi chamar aquele homem, teve um encontro com ele. Quem é que chamou? Foi Paulo que chamou Deus para a sua vida ou foi Deus que chamou Paulo para a vida dele? Foi Deus que chamou Paulo. Paulo, anda cá. Olha, porquê é que me persegues? E então Paulo teve que cair do cavalo. E quando ele cai do cavalo, a vida dele foi completamente transformada. Sabe o que é que precisamos nós, muitos de nós? Cair do cavalo. E então ele diz claramente, diz assim, quando eu era menino, diz o verso 11, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Irmão, já é tempo de nós sermos grandes. E não agirmos como meninos. E depois diz assim, quando me tornei homem, deixei as coisas de meninos. É verdade ou não é verdade? Mas isto acontece connosco, fisicamente, e acontece connosco espiritualmente. Aquilo que me metia medo há uns anos atrás, hoje já não me faz tremer. Porquê? Porque eu alcancei um estado de maturidade completamente diferente. Os irmãos estão a compreender? Aquilo que me tirava do sério, vocês podem dizer, pastor, mas não há nada que eu tire do sério. Ainda há, porque eu não estou completo. Todos estamos em obras. E isso é a garantia de que Deus não nos deixa. Aquele que começou a obra em mim é fiel para terminar. Se ela ainda não terminou, Deus continua a trabalhar em mim. E então o Paulo não deixa dúvidas, diz assim, versículo 12. Agora, pois, vemos no espelho, mas depois conheceremos como somos conhecidos. Irmãos, nós não nos conhecemos, sabia? Deus nos conhece, mas nós não nos conhecemos. Nós não sabemos do que somos capazes. Nós às vezes temos certas determinações. Eu falo por mim. Que se há pessoa imperfeita, eu sou uma pessoa imperfeita. E eu ainda hoje tenho certas e determinadas reações e atitudes que eu próprio não me revejo. Digo assim, mas como é que eu agi daquela maneira? Como é que eu procedi daquela maneira? Caramba, eu próprio me critico a mim próprio. Já não era tempo de eu agir da maneira como agi. Pois, a Bíblia diz isso mesmo. Olha, se nós nos examinarmos a nós mesmos, não seremos examinados por ninguém. Porquê? Porque eu em consciência tenho consciência dos meus erros. Eu nunca vou apontar os erros aos outros. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor, porque assim me torno uma pessoa útil. E então Paulo diz, agora pois, conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido. Assim permanecem agora três coisas. O quê? A fé, a esperança e o amor. O que é que permanece? A fé e a esperança e o amor. Assim permanecem agora. Paulo diz, no meu tempo. Mas há pessoas que ainda estão a viver o tempo antes de Paulo. E querem continuar a viver com base nos ensinos do passado. Então eles não vão crescer nunca. Vão continuar a ser bebés, vão continuar a precisar de leite e não de sólido mantimento. E então aquilo que a minha Bíblia diz, agora. Assim permanecem agora as três. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o quê, irmãos? É o amor, irmãos. Não há dúvida nenhuma. Porque o maior grau de fé é aquela que atua por amor. É aquela que me leva a fazer pela manela aquilo que a minha consciência dizia assim, ela não merece. Mas quer lá saber, ela precisa e eu posso, eu vou. Isso é que é viver o pleno cristianismo. Querem ver? Lucas, venham comigo a Lucas, no capítulo 14. Lucas 14. Lucas no capítulo 14. Fala acerca da ceia do Senhor. E eu quero que vocês compreendam a ceia do Senhor. Porque aqui muitas pessoas colocavam o ênfase na bênção da Santa Ceia. E não colocam de uma forma errada. Mas vocês hoje vão aprender porque é que isso é assim. De uma forma correta. De uma forma correta.
E então diz assim a Bíblia, em Marcos, no capítulo 14, perdão, Lucas 12. Lucas 14. Lucas 14. Oh, irmãos, peço desculpa. É Marcos, não é Lucas, é Marcos. É Marcos. Peço desculpa, irmãos. Foi como eu vos disse, foi Lucas 14. Lucas 14. Peço desculpa. Vocês desculpam? Lucas 14. Não, perdoar, vocês que Deus não perdoa. A partir do versículo 15, vocês já lá estão. Eu queria que vocês seguissem. Diz assim: ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Diga comigo: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Como é que diz a vossa Bíblia? Diga? Não, mas feliz é, não é? Bem-aventurado. Abençoado é. Pronto. Então, diz a mesma coisa, que temos de ter cuidado com as traduções. E então Jesus respondeu assim. Como é que Jesus respondeu? Jesus respondeu com uma parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados o seguinte: venham, pois tudo está pronto. Diga comigo: venham, pois tudo está pronto. Então quem convida é quem prepara. É ou não é? Quem convida é quem prepara. Os que chegam vão servir. Não, os que chegam vão ser servidos. Porquê? Porque tudo está pronto. E então depois diz assim: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, é preciso vivê-la, por favor, desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe. E ainda outro disse: olha, acabo de me casar, por isso não posso ir. Então o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: olha, vai rapidamente para as ruas e becos das cidades e traga aos pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo, disse depois o servo: o que o senhor ordenou foi feito. E na minha Bíblia diz a seguir o seguinte: e ainda há lugar. Porque a Bíblia é um livro de detalhes. Não fica por ali. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: olha, vai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Isto mexeu muito comigo esta manhã. Porquê? Porque por vezes pelas nossas atitudes na vida nós estamos a recusar o convite de Deus. Inconscientemente. A nossa forma de orar, quando vamos orar: ó Deus, olha para a minha vida. Olha para isto, olha para aquilo. Parece que sou eu que estou a chamar a atenção de Deus para a minha vida. Como se Deus fosse um Deus distraído. Isto é uma forma errada de eu me dirigir a Deus. Não, Pai, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes como é que está a minha vida. A minha vida está de pernas para o ar. A minha vida está sem rumo. A minha vida, Senhor, olha, Pai, ajuda-me, dá-me uma direção. Mostra-me o caminho, indica-me o caminho. Eu quero caminhar, Senhor, mas quero caminhar na Tua segurança. Isto é que é orar a Deus. Porquê? Porque eu estou a trazer a minha vida para Deus. E não estou a trazer Deus para a minha vida. Eu vou falar devagar. Pode ser complicado, mas eu vou falar devagar. A nossa tendência é apelar a Deus a nosso favor. Não! Nós já fomos favorecidos e nós vamos ver que isso é um erro. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Efésios 1:3. Está lá. Tudo está pronto. O banquete estava pronto. Eles próprios é que não quiseram saber do banquete. Valorizaram mais a sua vida do que o banquete. Este é o erro do ser humano, é o maior erro da vida dele.
Eu não posso de maneira nenhuma permitir que o meu casamento me afaste de Deus. E depois, quando o meu casamento não está bem, eu vou recorrer a Deus para Ele acertar o meu casamento. Vocês acham que isto está certo? Não. Está errado. Completamente errado, irmãos. É verdade. Nós estamos a viver uma vida completamente ao contrário do rio de Deus. O rio desce, não sobe. Ele vem da origem para o fim. Eu não posso querer, a meio do caminho, chamar a origem. Não, eu sou consequência da origem. E então aqui, o Jesus está a dar uma lição que é o seguinte, olha, é assim, o banquete está pronto, está tudo pronto. Ele estava a falar para quem? Para religiosos que consideravam que o reino de Deus estava garantido. Não está, não, irmãos, não está, não. Se eles próprios valorizaram mais o casamento do que o convite, alguma coisa não está bem. Mas o que é certo e sabido é que aqueles que casaram, sabe uma coisa? O projeto de Deus nunca foi um casamento. Sabe qual foi o projeto de Deus? Você vai a Gênesis e não vê que o projeto de Deus foi o casamento. O projeto de Deus foi a família. A família é que é o projeto de Deus. Amém. É mesmo verdade. Deus não me deu um casamento, Deus deu-me uma família. Olha, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. O que é isto? Família. Qual foi a bênção que Deus deu a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não falou de casamento, falou de família. A bênção foi para a família. O casamento já é um desejo nosso, abençoado por Deus. Mas o projeto de Deus não é o casamento, o projeto de Deus é a família. Sempre será a família em primeiro lugar. É mesmo. Bendito é Jesus. A bênção foi para as famílias, não foi para os casamentos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aqui, olhando para aquilo que Jesus está aqui a ensinar, Ele está a ensinar uma coisa muito importante. Olha, vai chamar os outros, que estes próprios não os consideravam como dignos. Olha, sabe-se uma coisa? Aquele que foi comprar um terreno para se tornar ainda mais rico, mais próspero, por causa do desejo da riqueza e da prosperidade, virou as costas. O outro, por causa do casamento, negligenciou e virou as costas. Então, olha, vai chamar lá fora, sabes quem? Aqueles que o casamento fracassou, aqueles que o negócio faliu. Escutem o que o Espírito ensina. Escutem o que o Espírito ensina. É aí que Deus tem os olhos. A sua vida não está bem. Deus tem os olhos na sua vida. Traga a sua vida para Deus. Não traga Deus para a sua vida. Traga a sua vida para Deus. Quando nós nos sentamos na ceia, nós estamos a dizer a Deus, Senhor, obrigado, eu sei que não sou merecedor, eu sei que não sou digno, mas eu não posso negar o teu convite. Então eu, como pastor, vou dizer a alguém, você não está em condições de partilhar a ceia. Sabe porque é que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem? Precisamente porque não discernem. Tomam a ceia de ânimo leve. Não tiram o devido proveito da ceia. E qual é o devido proveito da ceia? É o seguinte, eu entendo a Escritura desta maneira. O Fábio convida-me a ir à casa dele. Mas, entretanto, nós tivemos uma desavença. E havia qualquer coisa que nos separava. Mas o Fábio pôs o amor em primeiro lugar e disse assim, não, eu vou convidar o Eurico. Eurico, eu gostava que você viesse à minha casa. É claro que eu vou ficar assim, caramba, então se eu não sou merecedor, o que é que o filho pródigo disse ao pai? Pai, eu já não sou chamado por ti. E o pai disse assim, calma. A questão da dignidade é comigo, não é contigo. Tu és digno porque tu és meu filho. Ele, por se desviar do pai, perdeu esse conceito de dignidade. Ele não se achava digno. Mas, irmãos, nós na presença de Deus, apesar de nós não nos acharmos dignos de coisa nenhuma, Deus nos ama e Deus diz assim, eu estou aqui para ti, filho, tu és meu filho. Oh pai, mas eu tenho feito tanta borrada, eu tenho mantido... Irmãos, quantas borradas os nossos filhos fazem, gente da voz de Deus não maneira assim, tu és meu filho. Agora é óbvio que à mesa a nossa consciência fala. E eu vou à casa do Fábio, por respeito ao convite que ele me faz, sento-me à mesa com ele e eu estou ali meio constrangido, porque o amor de Cristo nos constrange. Eu sinto-me ali meio constrangido. Porquê? Porque eu fico assim, caramba, aquilo que eu lhe fiz... Vocês conseguem entender o que ia no coração de Pedro? Quando Jesus lhe perguntou, Pedro, amas-me? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus vai ao Pedro, Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Oh Pedro, eu sei que tu és fraco, mas eu quero te usar. E Jesus 3 vezes lhe perguntou, Pedro, amas-me? E a última Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amava, mas eu tinha medo de assumir o meu amor por ti. Porque eu punha em risco a minha vida.
Vocês compreendem? Quem ama põe em risco a sua vida. Porque quem ama já não vive mais para si. Será que é difícil de entender? E é isso que o Evangelho, são esses valores que o Evangelho nos faz. Agora, sejam honestos. Isto tem alguma coisa a ver com a religião? Isto não tem nada a ver com a religião, irmãos. Eu não faço nada para impactar Deus. Eu não tenho condição de surpreender. Vês, Senhor, fiz aquilo, também fiz assim. Caramba, isso é o que podias fazer. Oh, Senhor, eu vou chorar para tu teres compaixão de mim. Mas porquê, filho? Eu conheço a tua vida por dentro e por fora. Mas também te digo, na minha presença, nenhuma lágrima se perde. Aquele que semeia com lágrimas colherá aos molhos. E então, Jesus ensina. Olha, disse, ordenou ao ser e o ser foi. Então disse, olha, ainda há lugar. E Jesus disse, e Jesus ensina-nos assim, olha, vai pelos caminhos fora e vais buscar quem? Vais buscar as prostitutas, vais buscar os ladrões, vais buscar os leprosos, vais buscar todos aqueles que a sociedade rejeita. Porquê? Porque o reino de Deus é um reino de inclusão. O reino de Deus não é um reino de exclusão. Jesus veio para todos e principalmente para aqueles que mais carenciavam. Irmãos, sabe uma coisa? Quando você estiver indeciso entre uma situação e outra, você, na dúvida, fique sempre do lado mais fraco. Sempre do lado mais fraco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E então é claro, Jesus fala isto. Quero levar os irmãos a Coríntios a ler a Escritura que o irmão leu e vamos partilhar a ceia numa perspectiva completamente diferente. Em dizer, Senhor, eu não sou vencedor, mas Tu me estás a honrar por eu poder sentar à mesa contigo. Eu vou-me sentar à mesa contigo. Irmãos, e quem convida, já lá está. Somos nós que chegamos. Somos nós que chegamos. Em 1 Coríntios 11, Paulo escreve à igreja e diz, olha, havia grandes diferenças na igreja de Coríntios. Havia os pobres, havia os ricos, e uns não se davam com os outros porque cada um procurava o seu próprio propósito, procurava o seu próprio interesse. O culto deles era assim. Eu venho buscar para que Deus me abençoe. O outro vinha buscar por isto, o outro vinha buscar por aquilo. Mas não havia um conceito de corpo. E Paulo veio falar, nunca Paulo falou tanto acerca do corpo que é a igreja, nunca nenhum apóstolo falou tanto acerca do corpo, a não ser Paulo. Paulo veio trazer à igreja a consciência de corpo. Eu sei a carne e não estou completo. A carne sem mim não está completa. Nós somos sem os outros, nós estamos completos porque nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Todos nós somos úteis e importantes no corpo de Cristo. E não precisamos de ninguém que nos venha dar valor. Nós temos a consciência de quem somos. E então Paulo escreve à igreja o seguinte. Entretanto, diz o verso 15, no 17, perdão. Nisto que vos vou dizer, não vos elogio, pois as vossas reuniões produzem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Ou seja, repare o cuidado de Paulo. Quando vocês se reúnem como igreja, isto é inconcebível. O que é que vocês entendem do que está escrito? Quando vocês se juntam como igreja, o que eu vos vou dizer não vos louvo porque isso é inconcebível. Porque isso não pode existir nem deve existir na igreja. Você consegue ver o meu braço direito rebelar-se contra o meu corpo? O meu corpo fica disforme. Já não está completo. Mas o corpo de Cristo é um corpo são. E então Paulo continua, diz assim, vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ou segundo, vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu acredito, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Ora, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, ou seja, cada um procura o seu interesse. Vamos ler a Bíblia no aspecto espiritual. Não vamos ver a mesa, vamos ver o aspecto espiritual. Quando vocês se reúnem, se cada um procura uma coisa para si, então já não é culto, já não é corpo. Eu não sei se me estou a explicar bem. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Então o nosso cuidado tem que ser pelos outros. Em primeiro lugar, pelos outros.
Ora, assim enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casas onde comer e beber? A igreja não é isso. A igreja não pode partilhar a ceia de uma forma leviana. Isto não é a taberna da barreca. Ou o cabaré da coxa. Isto é uma mesa santa. Preparada para pessoas que não merecem. Mas para pessoas que Deus ama. Porque tudo o que está aqui é fruto do amor de Deus. O pão e o vinho. O corpo e o sangue. E é aí que nós temos que aprender a valorizar a ceia. E então diz assim: ou desprezais a igreja de Deus e humilhais os que nada tendem. Porque os que nada têm? Porque o desprezo da igreja é este. É eu pôr a minha vida à frente dos interesses do corpo. E então depois diz assim: que vos direi? Elogiar-vos-ei ou louvar-vos-ei? Certamente que não. Pois o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, diga comigo, na noite em que foi traído, não havia razão para Jesus se alegrar. Na noite, e ele desejava isto ardentemente. Há muito tempo que eu anseio estar convosco. E ele dizia: na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Jesus está a dizer assim: eu vim para vocês. Eu vivi para vocês. A única altura em que você vê Jesus orar por si próprio é: Pai, afasta de mim este cálice. Porque até lá todas as orações de Jesus foi: Pai, abençoa-os. Pai, guarda-os. Pai, protege-os. Pai, abençoa-os. Eram sempre os outros. Sempre os outros. E o que é que Jesus é? Hebreus 12 nos ensina que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então a fé verdadeira é aquele que opera em favor dos outros. Por isso é que o cristianismo não tem nada a ver com a religião. Porque a religião cultiva um espírito egoísta. Eu dou-te para tu me dares. Eu vou a pé se tu me abençoares. Se não me abençoares, fico onde estou. Isto é negociata. Não tem nada a ver com fé. Fé é pagar para ver. É acreditar que a gente não está a pagar em vão. E então a Bíblia é clara. Diz aqui Paulo: olha, ele partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Então eu vejo, olha, Laurinda, dê-me aí o pão. Eu vejo nisto. Irmãos, este pão, antes de ser partido, ele era um pão inteiro, era completo ou não era? Pois, quando a igreja se reúne, já não são pedaços de pão, é o corpo, é o pão que se forma. E o pão só se forma quando está unido. Jesus partiu o pão no sentido de dizer assim: todo aquele que partilhar da ceia está a partilhar comigo. E então, quando vocês se juntam como igreja, é o pão da vida que está aí. Esse é o pão da vida que está aí. Este é o símbolo da Santa Ceia. O símbolo da Santa Ceia não pode ser tomado com um aspecto de superstição. Não, eu vou tomá-lo para Deus me curar, eu vou tomá-lo para Deus me abençoar. Não, só partilha neste quem partilha a bênção de Deus, porque é na mesa que a bênção se manifesta. E nós ainda não entendemos que é na mesa que a bênção se manifesta. Jesus chama todos para quê? Para serem por Ele abençoados. Até os Judas. Até os Judas. Você está a ver que o amor nos leva a amar o nosso inimigo? Jesus sabia que o Judas o ia trair e amou até ao fim. Jesus não disse ao Judas: Judas, levanta-te aqui, tu és um porco. Levanta-te aqui, tu vendeste-me. Entregaste-me por 30 moedas de prata. Ó Judas, caramba, podias ter dado mais, eu tenho mais valor que isso. E Jesus não disse isso ao Judas. Sabe uma coisa? O amor tudo sofre. O amor não nos belisca. Todos nós temos o nosso caráter, temos a nossa personalidade. Não é? Temos o nosso caráter e temos a nossa personalidade. E o amor protege esse caráter e essa personalidade. O amor, ainda que nos belisquem, não nos altera. Porque nós amamos e o amor nos torna constantemente constantes. Por isso é que o amor tudo vence. Não há nada que vença a não ser o amor, irmãos. A única arma que derrota o ódio é o amor, irmãos. Se o Putin se sentasse à mesa de Deus, o seu coração mudava e a guerra acabava. Porque o amor de Deus vence o ódio. Não faz sentido o mundo perguntar: então se há Deus, porque é que há guerras? Por causa da falta do amor do homem. Homens amantes de si mesmos. Pensem nisto. Pensem no poder que está aqui na ceia. E pensem no poder da nossa representação como nós, discípulos de Jesus Cristo. Nós carregamos em nós o pão vivo que desceu do céu, irmãos. Que dá vida a todos.
então que sejamos nós também os cooperadores e os repartidores desse pão. Com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Irmãos, a gente apanha tudo. Irmãos, apanhamos colegas de trabalho bons, outros menos bons. Mas o amor de Deus faz com que nós vençamos. E eles olhem para nós de maneira diferente. E então Paulo continua, diz assim, olha, isto é o corpo que é partido por vocês. Façam isto em memória de mim. Lembrem-se. O quê? Lembrem-se que vocês estiveram sentados à mesa comigo, mesmo não merecendo. Mas o meu amor não mudou. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E nós sabemos que Ele vai vir. Depois diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ele próprio será culpado. Deus não o culpa. É Ele. Irmão, você sabe uma coisa? Não há ninguém que tenha poder para nos amaldiçoar. Nós é que nos amaldiçoamos a nós mesmos quando tomamos decisões erradas, quando fazemos escolhas erradas e quando seguimos caminhos errados. Porque Deus já nos deu o caminho da bênção. Cristo. Nós só andamos por caminhos errados se quisermos. Porque a nossa vida é fruto das nossas escolhas. E então Paulo continua e diz aqui, olha, pois quem comer e beber sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Porquê? Porque não aproveitou a oportunidade de mudar. Eu vou à casa do Fábio, estou com o Fábio e digo assim, pá, como é que este homem teve a coragem de me convidar e eu não me sinto merecedor? Mas ele recebe-me como se nada se tivesse passado, abraçou-me, amou-me e isso liberta-me. Diz assim, caramba, eu sinto-me à vontade. Porquê? Porque afinal de contas ele me ama e me recebe com amor. Qual é a minha reação, irmãos? É pedir desculpa e gratidão que sinto no meu coração. E o que é que acontece? Deus é glorificado. Este é o segredo da Santa Ceia. Se nós não estamos relacionados bem com Deus, vamos nos relacionar com Deus. Se nós estamos com problemas na vida, Senhor, eu estou sentado à tua mesa, mas o meu coração está angustiado porque eu estou a passar o que estou a passar na minha vida. Traga os problemas para Deus, não traga Deus para os seus problemas. Traga os seus problemas para Deus. Quando estiver a tomar a ceia, vamos fazê-lo aqui pela primeira vez. Quando você estiver a tomar a ceia, você entregue os seus problemas a Deus. Mas entregue mesmo. Entregue as suas angústias. Entregue as suas apreensões. Entregue as suas inquietações. Tudo aquilo que você tiver a entregar a Deus que tem sido pedra de tropeço, entregue. Vou-vos pedir encarecidamente uma coisa. Nada vos separa do amor de Deus, irmãos. Amém. Nada vos separa do amor de Deus. Não é o casamento que me separa de Deus. Não é o meu trabalho que me separa de Deus. O meu trabalho pode condicionar o meu tempo disponível para Deus. Mas uma coisa é certa. Está por pouco tempo. E então eu poderei desfrutar de todo o tempo do mundo para poder saber a Deus de uma forma mais digna. Amém. Não permita que nada o separe de Deus. A Bíblia diz, nada nos separará do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Porque seguir a Deus é por amor. Não é por interesse. E essa é uma relação que nunca vai acabar. Por isso é que o amor tudo vence. O amor não acaba. Quando uma relação é tida por interesse, eu venho a Deus para que Deus me dê ou para que Deus me abençoe. Isso é uma relação de interesse, irmão. Isso é uma relação tóxica. Eu creio que os amigos não se relacionam pelo que podem tirar uns dos outros. Não. Pelo contrário. A relação faz com que nós saibamos o que podemos esperar uns dos outros. É completamente diferente. Isso é que é a verdadeira relação de amor e de amizade. Vocês estão comigo? Estão comigo? E então Paulo termina. Olha, por isso, por causa dessa falta de entendimento, é que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E há pessoas que metem medo aos irmãos com esta escritura. Metem medo aos irmãos porque querem dizer aos irmãos o seguinte, olha, se tu não estás em condições, não tomes a ceia. Porque se tu tomas a ceia, tu estás a tomá-la para a tua condenação e tu podes morrer. Isto que me foi ensinado, irmãos. E então havia, por qualquer razão, eu não estava bem com a minha mulher, eu privava-me de tomar a ceia. Então eu estava a dizer àquele que me convidava, olha, não podes comigo. Como é que fica aquele que convida? Se alguém o convida e você, ok, até à última hora, ok, e depois da última hora você vai e acorda, como é que fica? Aquele que o convida. Caramba, então mas o que é que se passa? Não é? É verdade. Não estou por aí, não estou disposto, ou a minha vida não tem. Não, irmãos, se nós estamos à espera que a nossa vida fique acertada para tomar a Santa Ceia, nós estamos errados.
A nossa vida nunca vai estar acertada com Deus. Isto é para você não criar castelos no ar. Porque nós vamos ter problemas, dificuldades, falhas, erros. Compreendem, irmãos? A nossa vida nunca vai estar acertada com Deus. Nem uns com os outros. Nem uns com os outros. Sabe o que é que a Bíblia nos ensina? A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis. Então o amor é uma dívida que vai existir sempre entre nós. Por isso é que nós temos que amar sempre. Porque essa dívida nunca vai estar paga. Amém. Eu peço às irmãs do louvor e aos irmãos do louvor para subirem. Esta vida a vida é como um vapor que desaparece, não é o que a Bíblia diz? No que depender de nós, tínhamos paz com todos. Tínhamos paz com todos. A vida já por si nos desgasta, não é? Com as contrariedades, com as doenças, com isto, com aquilo, a vida nos desgasta. Mas graças a Deus pelo poder da palavra somos renovados no nosso interior. Querido Pai, nós não ousamos tomar a ceia. A irmã pode tomar a ceia. Pode tomar a ceia. Amém? Pode tomar a ceia. Aqui ninguém fica de fora. Pelo menos enquanto eu for pastor aqui. Ninguém fica de fora. Toda a gente vai partilhar na ceia. Uma vez questionaram assim. Pastor, todos podem partilhar na ceia? Claro que sim. Se é o Senhor que chama, quem sou eu? Então, quer dizer, era questão de um convidado, é que dizia para o outro convidado que não podia tomar. Faz sentido? Não faz sentido. Então vamos mandá-los dar uma volta. Que leiam a Bíblia. Aqui todos são dignos e todos entendem o que é a ceia, todos entendem o que é a partilha do pão e do vinho. Então toda a gente, independentemente da religião, credo, seja aquilo que for, se propuser tomar a ceia, pode tomar a Santa Ceia. Porque eu não sou mais digno que ninguém. Amém? Pai, neste sentimento, Senhor, neste entendimento das Tuas Escrituras, que nos foram deixadas pelo Teu apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, eu não peço que abençoes estes símbolos, Senhor. Estes símbolos são uma bênção para nós. Porque a mesa está preparada, Senhor. Tu nos convidas para uma mesa que já está preparada para nós. Então nós trazemos à mesa, Senhor, perante Ti, os nossos problemas, as nossas angústias. E, Senhor, se algo de mal está em nós, revela-nos para que nós nos possamos reconciliar contigo e uns com os outros. No santo e poderoso nome de Jesus. Em Ti nós esperamos, Pai. E aceitamos realmente, porque sabemos que Tu nos amas, nos arrependemos daquilo que possamos ter feito ou dito, inconscientemente ou conscientemente, que não tenha sido do Teu agrado. Mas Tu conheces o coração de todos e sabes que tudo o que fizemos de errado não era para ferir ou magoar o Teu nome. Pelo contrário, o desejo do nosso coração é que Tu nos uses nesta terra enquanto Tu nos des vida, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Pai, faz de nós pessoas que creem e não pessoas religiosas. E nós partilhamos a ceia não como um ritual, mas com o prazer de estar contigo à mesa. O prazer de partilhar este pão, porque nós entendemos o que é o pão, porque este pão partido, quando se une, é pão. É pão. E este vinho, Senhor, é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Obrigado por isso, Pai, pelo poder que há no Teu pão e pelo poder que há no Teu sangue, que foram partidos e derramados em nosso favor. Então, obrigado, Senhor, porque na Tua mesa nós escolhemos o Teu favor, porque tudo está preparado. Até na nossa partida, Senhor, Tu disseste que quando Tu fores, na casa do Pai há muitas moradas. Se isto não fosse verdade, Tu não terias dito, porque a Tua palavra é e será sempre a verdade. E Tu nos disseste, vou preparar-vos lugar. Até, Senhor, quando Tu nos chamares, nós vamos encontrar lugar preparado para nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, que está sentado à mesa comigo, Senhor, que é imperfeito como eu sou, que falha como eu falho, mas também que é amada da mesma forma que eu sou. Obrigado, Senhor, por nos achares, por nos considerares dignos de estarmos sentados à mesa contigo, porque a dignidade é algo que parte de Ti. Então Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. E vamos esperar uns pelos outros quando tivermos os símbolos na mão. Que ninguém tome o símbolo antecipadamente. Amém? Vamos partilhar os símbolos. Louvado e bendito seja o Teu nome. Nós só temos aqui uma pessoa. Louvado e bendito seja o Teu nome.
Jesus, eu te amo. E a vida não vai ser a vida. Minha alma e toda parte do meu ser. Jesus, eu te amo de coração. Assim aconteceu na noite em que, depois de haver ceado, depois de haverem comido, o Senhor tomou o pão e o partiu e o ergueu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Cada vez que comerdes o pão e o partirdes, fazei-o em memória de mim. Senhor, estamos aqui fazendo isso para te dizer: é impossível esquecermos de ti. Porque tu és o Deus que nos dá o ar que respiramos, Senhor. E és o Deus que põe o comer na mesa que nós comemos. O pão de cada dia nos dás hoje. E sempre nos darás. Tomemos este pão, porque assim somos membros uns dos outros. Em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de ter partido o pão, ele era com o cálice e, dando graças, o ergueu e disse: bebei, este é o cálice da nova aliança, da nova aliança, da nova aliança. Que isto fique bem vincado no nosso coração. Não é da antiga aliança, é da nova aliança. Em que o maior mandamento é o mandamento maior de todos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento maior: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tomemos este cálice em nome de Jesus, porque este é o cálice que nos purifica de todo o pecado. O pecado já não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deixem-se ficar assim. Glória a Jesus. Oh, sangue precioso. Oh, sangue precioso. Oh, sangue maravilhoso. Que me branca
nosso amigo fiel, Senhor. Tu és o amigo para todas as horas, Tu és aquele que não nos deixa nem nos desampara. Tu és aquele que nos ajuda e nos compreende. Tu és aquele que nos ama, Senhor. Com todos os nossos defeitos, Tu nos recebes como nós somos. E nós Te agradecemos por isso em nome de Jesus Cristo. Tu nos deste um valor que ninguém nos deu, Senhor. Tu foste buscar as coisas mais vis da sociedade, Senhor. E lhes deste valor. Tu pagaste o preço tanto pelo rico como pelo pobre. Em Ti todos temos o mesmo valor. No Teu sangue. Como não amar-te, Senhor? Como não amar-te, Senhor? Me dobro na Tua presença para Te agradecer tudo aquilo que Tu tens feito, tudo aquilo que Tu fizeste por cada um de nós, tudo aquilo que Tu vais proporcionar que aconteça na nossa vida para que Tu sejas glorificado e agradecido, Senhor, por quanto Tu nos amas. Amém, amém. Diga: Te amo, Jesus, de todo o meu coração. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Fala comigo, Senhor, esta manhã. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Indica-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me a viver. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a respeitar o meu irmão. A amá-lo tal como ele é, Senhor. Com todos os seus defeitos. Porque o Teu desejo também é que Ele me ame com os meus defeitos, Senhor. Nós Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Tu nos aceitaste e nos chamaste sem qualquer condição. O Teu amor não impõe condições. Tu nos amas como nós somos. Tu és um Pai maravilhoso. Tu és um Pai maravilhoso. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, Senhor. Te amo, Te quero e prostrar. Eu Te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, Te quero, prostrar-te, eu Te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Jesus Cristo, és tudo para mim. Jesus Cristo, és tudo para mim. Te amo, Te quero, prostrar-me, eu Te adoro. Jesus Cristo, és tudo para mim. Santo Espírito Consolador, oh, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas e em nós sempre habita. Santo Espírito Consolador. Senhor, estamos unidos de coração, Senhor, na Tua santa e doce presença. E vimos a Ti esta manhã para dizer o quanto nós Te amamos, o quanto respeitamos o Teu nome, o quanto o Teu nome para nós é santo. Mas Tu também nos instruíste a sermos santos como Tu és santo. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Que em nós a Tua palavra seja na verdade o que ela diz, o martelo que parte a pedra. Vem, Senhor, parte a pedra do nosso coração, Senhor. Livra-nos de todo o tipo de preconceito para que nós possamos ter uma relação saudável contigo e uns com os outros. Porque essa é a expressão do Teu querer. E então sabemos, Senhor, se pedirmos alguma coisa em Teu nome, o receberemos. Amém. Em nome de Jesus.
Pai, que o teu favor seja bem presente na vida dos meus irmãos. Que a tua mão esteja estendida sobre eles, porque ao abençoá-los, tu me abençoas. Porque a nossa vida é vivida juntos na tua presença. Socorre o aflito, cura o doente, Senhor. Liberta o cativo e traz alegria ao coração daquele que está triste. E como igreja nós oramos para que tu consoles o coração de todos os familiares da nossa irmã Hilda, Senhor. E oramos para que na verdade se entendam, se compreendam e se respeitem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a oferta que nós vamos dar esta manhã, ela é tirada não do nosso bolso, mas ela é tirada do nosso coração. E não é do que nos sobra, Senhor. É do que temos para nós mesmos. Em nome de Jesus. Senhor, a nossa postura de mãos dadas, Senhor, é de corações unidos. E tu sabes, Senhor, que essa é a verdade. Corações unidos na tua santa e na sua presença. Em nome de Jesus. Para que nós possamos desfrutar da tua paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Amém. Amém. Então vamos apresentar ao Senhor a nossa oferta. Quem tem, dê. Quem não tem, não dê. O Senhor conhece a vida de todos. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acho que mais vale o poder da compreensão do que o poder da oração. A gente pode orar muito, mas não é a oração que faz com que o coração das pessoas se muda. O coração das pessoas muda quando a palavra é ouvida e é entendida. Certo, irmãos? Porque a Bíblia diz que no reino de Deus nada é por força, nem por violência, mas tudo é pelo Espírito. Estou muito feliz de ver aqui a tia. Foi uma bênção para nós, uma surpresa para nós. Em nome de Jesus, a nossa irmã Delfina também. Estou só concentrado com ela porque ela não ligou para mim. Estou a brincar. A gente tinha combinado. Se precisar, liga para mim que eu vou buscar. Ela disse, está bem. Então pegou uma partida. Mas graças a Deus. Pensem. Pois, é verdade. Pensem em as ofertas estão abençoadas, irmã. Então foi o propósito do nosso coração, irmã. Escusa estar aí do cesto levantado. Mas eu também estou muito feliz de ter cá a amiga da Cristina. Também é uma honra para nós, é um privilégio para nós. Que a mensagem tenha passado, que isso é importante. Também sei que o Chico também vai recuperando. Não é? O Chico vai recuperando a pouco e pouco, porque é assim que é a nossa recuperação. A Bíblia diz que quem crê não se apresse. Então é tudo com calma, para que tudo seja feito com solidez. Não é? A Joaquina também, graças a Deus, também está melhorando. A tia fez anos hoje, ela tem que pagar a multa que não trouxe o bolo. Estou a brincar. Nós vamos cantar os parabéns à tia. A tia também já está a recuperar a vista, foi operada, a cirurgia correu bem. Graças a Deus. E nós também nos alegramos com isso, não é? Quando vemos as pessoas ficarem alegres, é como se tivéssemos sido nós operados à vista, não é? Pois é isso que a Bíblia faz. A Bíblia também nos faz cirurgia à vista, para que passemos a ver as coisas de uma maneira diferente. Amém? Glória a Jesus. Obrigado, não é, Joaquim? Nós sempre, vocês já repararam todos os dias que quando nós levantamos temos sempre uma razão para agradecer? Sempre uma razão. Mas nós não, nós temos muita tendência do lamento. E não da gratidão. Sempre a lamentar. Irmãos, tudo está preparado. Tudo está preparado. A nossa vida está preparada. A nossa insegurança é porque nós não conhecemos o futuro que Deus preparou para nós. Mas se Ele nos diz, não andais inquietos por coisa alguma, é porque Ele sabe o que tem preparado para nós. Mas nós, como seres humanos, vivemos muito o momento, vivemos muito a angústia, vivemos muito aquele desejo, aquela, como é que eu ia dizer, ansiosidade, não é? Aquela ânsia, ansioso por isto, ansioso por aquilo, ou seja, queremos fazer com que Deus acelere o tempo. Deus, tu estás a andar lento demais. Nós é que queremos andar depressa demais. E a pressa é inimiga da perfeição, porque Deus é perfeito naquilo que faz. Então tenhamos a consciência de esperar que
As coisas todas são no tempo de Deus. A nossa irmã Manela também já tem um carinho novo, já tem... E nós nos alegramos com isso, irmãos. É verdade ou não é verdade? Quando o David trouxe aquela bomba, eu fiquei, David, anda bênção e tal. Oh, irmãos, nós temos que nos alegrar com essas coisas, não é? E desejar o bem uns dos outros. Desejar o bem uns dos outros. Sabe uma coisa? A Bíblia diz que o ódio corrói como gangrena, mas o amor edifica. Eu não sei se tomei nota aqui, eu não vos vou tomar muito tempo, prometo, irmãos. Mas eu vou-vos ler um provérbio que eu li hoje e é muito interessante. E lembrei-me da amiga da Cristina, porque a amiga da Cristina na sexta-feira à noite falou que as palavras têm poder. Foi ou não foi? E aí tem, quero ver. Em Provérbios no capítulo, eu vou ler para vocês, Provérbios no capítulo 12, por isso é que nós temos de ter cuidado com as palavras. Em Provérbios no capítulo 12, diz assim: há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz cura. Verdade. A primeira palavra que veio hoje a mim, quando eu abri a Escritura, foi esta. Eu digo assim, olha que interessante. E realmente é verdade. A palavra levanta uma pessoa como a palavra derruba uma pessoa. É verdade. A palavra alegra uma pessoa como entristece uma pessoa. Há um poder incrível nas palavras. Exatamente. Diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Não há ninguém dentro desta sala que não tenha sido fustigado por más palavras. Tenho a certeza absoluta disso. Todos nós já fomos magoados com palavras más. Mas quando há uma palavra sábia que vem ao nosso coração, cura essas, sara as feridas. Sara as feridas. O que é que vocês acham? Bem? Pai, nós te agradecemos por esta reunião. Te agradecemos também para que o desejo do nosso coração é que as pessoas que nos acompanham através da internet, que elas também recebam a tua bênção através da tua palavra. Nós não nos esquecemos delas e que, na verdade, nós aprendamos a viver e a andar em amor para te agradar. Tudo faremos para te agradar, Senhor, porque tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos cantar o cântico de alegria para sairmos daqui alegres. Reunião de senhoras. Reunião de senhoras, quarta-feira às 4 horas. As irmãs estão aqui reunidas para partilhar a palavra e para celebrar Jesus Cristo também. E antes de cantar a última canção, vamos cantar os parabéns à tia. Amém? Vamos cantar os parabéns à tia. Parabéns. Conhece aquele cântico, o último cântico de parabéns que foi cantado foi a Hilda que me cantou os parabéns ao telefone. E a Hilda cantou um cântico que havia uma irmã que tinha muito, era muitos anos de vida, não sei o quê, dizia amor, anos bons de alegria, que a palavra de Deus seja sempre o teu. É exatamente. Foi esse cântico que ela graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Temos vitória. Vitória!
irmãos, aquilo que eu desejo para a minha vida, que Deus vos dê 100 vezes mais. 100 vezes mais. Vocês sejam pessoas felizes e bem-sucedidas. Em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe ricamente. Um grande abraço para as pessoas que estão em casa.